Bom dia, gente. Que Deus abençoe a terça-feira de vocês. Eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês hoje que Deus tocou no meu coração. Uma palavra que eu estava meditando hoje pela manhã, que está lá em Lucas, no capítulo 5, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaret. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Amém? Aqui Jesus estava ensinando uma multidão e a multidão estava apertando ele. Então ele entrou num barco, que era o barco de Simão, e pediu para ele afastar um pouco da margem para Jesus continuar ensinando a multidão. E assim Simão fez. Jesus entrou no barco, Simão afastou o barco, Jesus continuou a ensinar. Depois que Jesus ensinou, Jesus virou para Simão e falou: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Gente, a palavra aqui não diz que Simão chegou para Jesus antes, ou que de repente a multidão falou para Jesus que eles não tinham conseguido pescar, que eles tinham ido pescar a noite toda e eles não tinham conseguido peixe nenhum. A palavra não diz. A palavra só diz que Simão obedeceu à voz de Jesus. Jesus mandou Simão entrar no barco, afastar para ele continuar ensinando. Depois Jesus mandou Simão lançar a rede para pescar. Simão obedeceu. Quando nós estamos no mesmo barco de Jesus e quando nós obedecemos a palavra dele, nós somos abençoados. Aqui, Simão foi abençoado, Simão, Tiago, João, eles foram abençoados com uma pesca maravilhosa, sem nem ao menos saber que aquilo aconteceria. Mas, por obedecer a palavra de Jesus, eles foram abençoados. Quando nós estamos no mesmo barco de Jesus, nós somos abençoados, sem nós precisarmos falar. O mais interessante, o que mais me tocou e me chamou a atenção, foi que ele não chegou para Jesus e falou: Jesus, eu fui pescar, eu não consegui peixe, o senhor... Tem como o senhor fazer alguma coisa? Não, ele simplesmente obedeceu a voz de Jesus sem querer nada em troca. Ele foi obedecer, ele foi levar Jesus, afastar Jesus, para Jesus continuar ensinando. Ele não fez isso querendo alguma coisa em troca. Ele não fez isso porque ele sabia que depois Jesus ia abençoar, eles iam fazer uma pesca maravilhosa, não. Ele simplesmente obedeceu à voz de Jesus. Quando nós estamos no mesmo barco de Jesus, nós somos abençoados porque ele sabe a nossa necessidade. Quando você está próximo de Jesus, ele sabe o que você precisa sem que você precise abrir a sua boca, sem que você precise falar para ninguém, né? A multidão não falou, Simão também não falou, Tiago também não. Eles não falaram para Jesus que eles tinham ido pescar antes e não tinham conseguido. Ele obedeceu à voz de Deus, ele entrou no barco de Jesus e ele foi abençoado. Por quê? Porque Jesus já sabia da necessidade dele, porque ele estava no mesmo barco de Jesus. Quando você está na presença dele, quando você está no mesmo barco de Jesus, ele sabe da sua necessidade e ele vai te abençoar. Depois que você obedecer à voz dele e ouvir a palavra dele. Aqui, Simão teve que ouvir também o ensinamento que Jesus estava dando à multidão, porque ele estava junto no barco e ele ouviu o ensinamento, ele ouviu as palavras de Jesus. Depois que você entra no barco de Jesus, depois que você ouve os ensinamentos e a palavra dele, você é abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, gente. Espero que vocês tenham recebido essa palavra com o coração aberto e feliz. E um ótimo dia para vocês.